Bom, enquanto ele procura, nós não podemos parar que um segundinho na rádio é uma hora, né? É verdade. Vamos, hoje nós trouxemos em pauta algo que interessa a todos nós, porque agora, né, o TRE está cobrando, o pessoal que não votou, pessoal que precisa justificar, outros terão que pagar multa, né? E a importância da escolha de um político. Qual o processo, né, importante pode impactar a direção de um país, de um estado e de um município? E aqui eu trago algumas definições que nós vamos discutir, e dentro dessas definições cada um vai trazer exemplos de candidatos e pessoas, né? Então a primeira definição são os valores e prioridades. A segunda, a pesquisa do candidato. A terceira, avaliar a integridade e honestidade deste candidato. Verificar a experiência e a competência dessa pessoa, né? Ouvir o discurso, o debate desse cidadão e conversar um com os outros sobre o candidato e verificar a fonte, se tudo que se fala sobre ele é verídico. Então esses critérios vão nos dar condições de escolher o candidato. Eu quero começar então com o presidente do artigo 1, que ele vai falar sobre os valores do candidato, né? Antes de escolher um candidato, é importante definir os seus valores e prioridades. Quais são as questões importantes para ele e quais são os objetivos futuros? Sandro. Bom, Ávila, eu vou, primeiro a solicitação da Cíntia, nós estamos sintonizando aqui, acesse https://www.radiolombadopinheiro.com.br. Você sintoniza a rádio que sim passa comunicação de verdade sobre o que o nosso país e o nosso estado está passando. Ávila, a tua pergunta eu gostaria de direcionar já uma pessoa que está pela segunda vez sendo o maior mandatário do nosso estado, fato inédito na história do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o nosso atual governador, eu não vou citar o nome dele aqui, por causa que ele já está muito citado, né? Mas eu acho que o Rio Grande do Sul sabe quem é o atual governador. Ele, como prefeito da cidade dele, em Pelotas, eu tenho certeza que ele não seria reeleito a prefeito da própria cidade, onde ele conseguiu o cargo de governador. É uma pessoa que, ao longo dos anos, ele se projeta para ele. A administração dele no nosso estado não é a administração que o estado realmente estava esperando. Onde um candidato promete em campanha que vai exercer certos papéis e valores que ele mesmo diz que tem e não cumpre, essa trajetória é desastrosa, não somente para ele, mas para todos aqueles que acreditaram nele. Então, te respondendo o que tu falasse, Ávila, eu acho que o momento que nós, brasileiros, eu estou falando a nível nacional agora, os brasileiros não temos dentro do currículo escolar o entendimento do tamanho geográfico do país e o que realmente os parlamentares podem fazer pelo cidadão brasileiro. Nós temos um país riquíssimo, mas miserável em informação política, e onde um rapaz embasado, bem falante, que nem o nosso atual governador, passa a conversa em todo mundo e tem a notoriedade que hoje preside pela segunda vez o nosso estado e não está dando a credibilidade que a gente precisa. Perdemos, sim, uma grande oportunidade dele mostrar que ele era capaz de ser forte e aguerrido para o nosso estado, no evento que teve na UBA, onde teve o presidente da República desqualificando ele como administrador dos recursos financeiros que o nosso governo teria que dar pela crise climática que nós tivemos no nosso estado. Essa tragédia, ela não teve a confiança do nosso governador para ele administrar esse dinheiro. Foi preciso um ministro, que nem ministro mais hoje para fazer o que até hoje os resultados são catastróficos. O investimento em várias áreas que precisam ser investido não estão acontecendo, mas ele conseguiu fazer investimento numa publicidade particularmente pessoal.
Tu acha que a prioridade, então, dele agora não foi a enchente, a prioridade dele foi... Vaidade. Visível. E uma coisa que hoje o cidadão gaúcho, né, aqui no nosso estado, está vendo para o que ele veio e qual é a proposta dele. Eu falei sobre o hino, né, do nosso estado, que estava sendo mudado. Muitas pessoas nem sabem que tentaram tirar do nosso hino, o povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Isso é uma coisa que eu, como governador, se fosse governador do meu estado, eu ia me colocar presente nesse evento e dizer que eu, na minha opinião pessoal, não mudaria um hino com tantas coisas que tem que ser mudadas no nosso estado. Nós perdemos tempo fazendo um debate numa coisa que não tinha necessidade nenhuma, com tantas coisas com prioridade para ser resolvida. Nosso estado está sucateado, não é porque o estado não tem força para ser mais forte, é a incompetência dos administradores que nós temos. Bem, então tu está nos colocando aqui dentro do artigo 1, né, que o atual governador, né, ele está preocupado com a sua futura eleição. Exato. E que é quase uma denúncia ele está fazendo, né, de que ele pegou o dinheiro, em vez de gastar na enchente, gastou em publicidade. Na reconstrução, né? Como é que tu teve essa informação? Essa informação, os dados estão sendo cada vez mais levantados através das autoridades que nós temos já de direita, que estão fazendo um trabalho que bota o brasileiro, o gaúcho, né, o quanto o governo é capaz de ceifar os recursos que nós temos a benefício próprio. E uma das coisas que foi muito tentada ceifar é o direito de nós ter esse veículo de comunicação, marginalizando ele e muito infiltrando coisas que realmente não fecham com o contexto para criminalizar um veículo de comunicação. Isso são armadilhas que fazem o tempo todo com os nossos veículos de comunicação, que a gente tem liberdade para se manifestar. Isso é uma coisa, Ávila, que eu te digo assim, ó, enquanto nós tivermos ainda a oportunidade nesse faroeste que é a internet de conseguir dar os nossos tiros, nós ainda vamos conseguir nos defender. No momento que eles tirarem o faroeste da internet, nós acabamos, porque daí o sistema vai tomar conta do nosso estado, do nosso país, porque o interesse deles é erotizar pessoas, investir na droga, e cada vez mais nós temos gerações que não sabem mais qual é os seus deveres e não respeitar os pilares que são os mais velhos e a religião que tem que ter, porque nós não somos nada mais que uma passagem nesse mundo. Nós somos simplesmente uma passagem, e a passagem, o que mais tem que significar é a vida. As coisas têm que ser as coisas e a vida tem que estar em primeiro lugar. Eu quero pular então para o Márcio, que é jornalista. Márcio, não sei se tu tem acompanhado, né, que o nosso presidente praticamente foi pedir, né, através da primeira-dama, e depois disse que foi ele, para colocar limites na internet, né? Porque a internet, nós sabemos, como tu usou uma palavra que eu acho muito legal, que é o faroeste, né? O faroeste mesmo, né? Ganha quem é melhor, né? E eu acho interessante que essas leis existem só para um lado e não existe para o outro. Então, né, se hoje está tão perigoso, porque se olhar para a dona Alice e dizer assim, bah, mas como tu tá bonita, ela pode dizer assédio. É assédio, já estou. Né? Então, assim, nós estamos levando ao ridículo tudo, que nós estamos perdendo essa coisa de o galanteio, né? Priorizar a mulher, dizer que a mulher é mulher, entendeu? E porque nós sabemos que nós procuramos o afeto a vida toda. Então, depois tu vai falar melhor sobre isso, né? Mas eu acredito que desde que nós nascemos, nós precisamos do afeto, né? Você imagina que você sai diante de uma pessoa, alguém que você não conhece agarra você, outro vai lá, dá um banho, né? E passa a mão em você, e depois pega e dá um abraço. Isso a gente procura a vida toda, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco como jornalista sobre isso. Senhoras e senhores, aqui, Salsichão do Amor, vou tentar cuidar das minhas palavras, principalmente pelo seguinte, cafezinho, pode tomar cafezinho, tá sem açúcar.
O que acontece é o seguinte: eles passaram 10 anos acusando os conservadores de queriam fazer uma ditadura, queriam ser os perseguidores, os opressores. Quais outras palavras que eu posso usar na rádio? Não. Mas eu posso dizer: a ditadura, a opressão, a perseguição, o fascismo veio com o governo Lula. É literalmente isso. Eles querem censurar a sua opinião. Eles querem censurar a internet. Onde é que estava o fascismo no Bolsonaro? Não tinha. O Bolsonaro foi várias vezes às ruas, convocou o povo por liberdade de expressão. O que o Lula tem feito desde que saiu da cadeia? Ele quer regulamentar as redes. O que é regulamentar? É censurar. É censurar. Ele quer censurar as pessoas. Quando teve a maior tragédia aqui do Rio Grande do Sul, por pelo menos uns 80 anos, desde 1940, que não tinha uma situação tão desgraçada, literalmente, o que o Lula fez? Botou o Montanha do Odebrecht. Quem é o Montanha do Odebrecht? Não é o Pimenta, é o Pimenta. O Pimenta, qual é o trabalho do Pimenta, do Montanha? Nascer com censurar as redes sociais, censurar as mídias. Isso não é fascismo? Isso é exatamente fascismo. Isso é exatamente pegar, chamar uma Daniela Lima e ela mentir na Rede Globo dizendo: não é o povo pelo povo, não tem ninguém ajudando ninguém, não tem ninguém literalmente multando caminhões. Mentira! Os caminhões estavam sendo multados e sim, era o povo pelo povo. E até vou dizer uma coisa a mais aqui, ó. Eu que estava lá na linha de frente, muita gente estava na linha de frente. Tinha um velho deitado que dizia: Deus dá suas maiores batalhas para os seus maiores guerreiros. Mas ele não fazia ideia de quanto gaúcho que ia se jogar na água para salvar os companheiros, para salvar as famílias. Companheiro não. Pode deixar boiar. Estou fazendo um esclarecimento aqui da palavra companheiro, tá? A companheiro não é uma palavra comunista, tá? Não companheiro, ela vem lá da Bíblia, tá? Exato. O companheiro é uma pessoa que rema junto. Exato. Foi exatamente o que aconteceu. Eram escravos, né? Eram escravos que andavam naquelas embarcações que eram movidas a remo. Então o nome daquele cara que ficava do lado era companheiro. Foi o que aconteceu, o pessoal remando junto, o pessoal nadando junto, se jogando na água, aquela água com cheiro de esgoto, de morte. Mas não podemos esquecer o que eles fizeram. Proibindo as pessoas chegarem de barco, jet ski, aprendendo o jet ski. Isso que eles fizeram também responde por assassinato, porque quando impediram um socorrista, alguém para resgatar, eles contribuíram com aquela morte. E quem agiu isso? Entes do Estado. Exato. Governo Eduardo Leite. E ninguém cobrou o governo por suas ações. O que fizeram após a enchente, votaram aumento do número de CCs e salários. Só 2 deputados estaduais votaram contra. Ou seja, devemos expurgar aqueles 98%, não sei quantos deputados são total. Devemos expurgar toda a vida política. 55. É o povo pelo povo. Isso a gente viu e ficou registrado. É o Rio Grande do Sul ainda mantendo a alma, o espírito dos farroupilhas. O povo aguerrido jamais nasce para ser escravo. E a gente deve se impor, senão a gente vai ser abatido como gado. Exato. É melhor sermos leões do que ovelhas. E vamos completar também. A dona Alice estava pedindo a palavra dela. Sobre a questão do voluntariado, eu sempre estive na linha de frente, porque
Porque na realidade isso faz parte da minha energia como humana, né? Que tem duas coisas que eu acredito que se a humanidade voltasse, né, a sua vida para essas duas palavrinhas, mas que estão cheias de significados e transformação: amor e solidariedade ao próximo. Que eu acredito que nós, como estávamos de linha de frente, até hoje o nosso grupo Amigos do Bem persiste, né? E continuamos trabalhando na reconstrução de várias pessoas, né, que perderam tudo, e todos os valores, todo o material, tudo que a gente conseguiu, mão de obra, todos foram doação do povo, gente. Eu estava de frente nisso. Nós, em momento algum, veio alguém de uma prefeitura nos oferecer nem um almoço. Entendeu? Que a gente tá falando. Às vezes a gente, no meio do caos, né? E a gente se doando, e que eu acho lindo, né? Pegando a mão do nosso irmão gaúcho e indo lá, não só reconstruindo, porque reconstruir o material é difícil, mas não é tão difícil. A gente vai atrás. Mas reconstruir o emocional, gente... Doralice, isso é o pior. Eu quero aproveitar que eu estive junto contigo pelo teu convite e presenciei a situação terrível e degradante que estavam lá. Eu fui fazer serviço de eletricidade, ajudar no trocar telhado, enfim. O pessoal da Defesa Civil teve no local e eu chamei eles: como essas pessoas vão continuar residindo nessas casas cheias de fissuras e rachaduras? Aonde veio essa água vai vir mais. Eles não têm condições de ficar aqui. O que a Defesa Civil falou para mim? As prefeituras não têm onde relocar essas pessoas. O que eu fiz quando eu voltei a Porto Alegre, depois daquela situação, que a gente não sabia se fazia o trabalho, se chorava, uma situação completamente de guerra, uma visão assim, eu estou me arrepiando todinho só de falar. O que acontece? Eu cheguei aqui, peguei o Márcio, meu amigo, fizemos um vídeo. Muitas pessoas falaram: ah, mas é ridículo isso que tu está fazendo, tu vai perder teu tempo, não vai adiantar. Mas eu fiz um vídeo, eu vou relembrar vocês aqui. O povo gaúcho tem que se unir agora, mais do que nunca, com aquelas famílias que passaram por essa situação climática, porque essas pessoas não têm condições de ficar onde elas estão. Nós precisamos pegar, sim, os nossos parlamentares e doar 10% do salário deles, nem que seja por 6 meses, porque as prefeituras não têm verba, porque o nosso governo não tem como investir dinheiro para tirar essas pessoas dessa área de risco. Eu fiz esse vídeo, fiz o chamado, ninguém deu bola, que eu falei: em maio vai vir chuva de novo e essas pessoas estão no local de risco. Aconteceu o que eu profetizei. Outro vídeo eu fiz: Eduardo Leite, tu como o maior mandatário do nosso estado pela segunda vez, mostra que tu é tão forte e aguerrido quanto o povo gaúcho. Não deixe nós, os gaúchos, continuar escravizado pelo governo federal. Nós precisamos ter receita para reestruturar o nosso estado. Também fui colocado como ridículo. Então, quando eu fiz a camiseta "O Poder Emana do Povo", Ávila, e botei nas costas: quem não luta pelo que quer aceitará o futuro que vier, e tive na Assembleia Legislativa dizendo que era uma vergonha ele estar perdendo tempo querendo mudar o hino do nosso estado com tanta coisa, eu hoje me tornei presidente do artigo 1 no Rio Grande do Sul, porque eu acredito que a mudança do nosso estado e do nosso país só vem daqueles que realmente têm amor pela essa terra e sabem a capacidade que nós temos de nos reinventar e fortalecer cada vez mais esse estado e o nosso país. Com embasamento político, nosso título é a única arma que a gente tem para se defender contra os péssimos parlamentares.